Nós estamos começando essa nova série de mensagens. E essa série, ela não é somente uma série, mas ela é um tempo de buscar a presença de Deus. Nada melhor que começar o ano buscando essa profundidade com Deus. Talvez muitos aqui pensem, pastor, eu tenho dificuldade em orar, eu tenho dificuldade em fazer um jejum, eu tenho dificuldade de fazer uma disciplina do silêncio, por exemplo. Se alguém já fez essa disciplina da Lectio Divina, se alguém já fez, a disciplina da solitude, são disciplinas espirituais. E você talvez não tenha conseguido fazer, mal e mal você consegue orar em casa, ler a Bíblia, porque não dá tempo, a correria e tudo mais. Obrigado, Ali. E talvez você esteja se perguntando, pastor, isso tem me feito mal, porque parece que eu perdi aquela alegria de orar, de buscar o Senhor, de estar dentro de Deus. E eu penso que para nós termos um ano diferente do que foi ano passado, eu penso que nós temos que começar por aquele que planejou todas as coisas, por aquele que fez todas as coisas, por aquele que está cuidando de nós, que é Deus. E não tem como nós, então, não nos aprofundarmos nesse Deus. Porque hoje nós estamos numa realidade, numa sociedade onde cria-se vários tipos de Deus. Mas Deus só existe um, o que a Bíblia relata. Aquele Deus feito da imaginação humana, esse Deus não existe. O Deus que existe é o Deus que está na Bíblia Sagrada. Esse Deus que nós lemos lá de Isaías, que está no seu trono olhando. É o Deus que nós vamos aprender hoje, o Deus de Ana, é o texto de hoje. Então, nesse mês, nós vamos falar sobre, agora, nesse domingo, sobre o dia a dia com Deus. Nosso primeiro tema, porque nós precisamos entender que a principal escola da vida, ela chama-se cotidiano. A principal escola da vida é cotidiana, é o seu dia a dia. Por que o seu dia a dia? Porque ali acontece de tudo. Coisas boas ou coisas ruins. É ou não é? Por exemplo, essa semana eu tive o privilégio de ter um momento muito especial no meu cotidiano, de estar sentado embaixo de uma mini tuia, chovendo, junto com um amigo. Ficamos lá quase 2 horas sentados no meio do mato, conversando. Certo, Peri? Bom demais, gente. Gostou demais. Algo que nós nem esperava. Deus. Talvez essa semana para você se deparou com uma notícia ruim na sua vida. Talvez nessa semana você se deparou com uma decepção. Olha o barulho lá. Gostaram da sala do jeito. Talvez essa semana você passou por uma experiência de um start na vida. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mexer, eu preciso tomar uma atitude. E isso aconteceu no seu dia a dia, talvez no seu emprego, talvez lá consertando um carro, lá debaixo do carro, talvez lá no meio da safra, plantando. Talvez lá arrumando o dente de alguém ali, Deus falou e aconteceu algo. Talvez lá na escola, preparando para o início das aulas. É o dia a dia, gente. É ali que as coisas acontecem. É ali. Esse momento aqui é bacana, é legal, é gostoso, mas vai acabar, certo? Daqui a pouco vai para sua casa. Amanhã cedo começa tudo de novo, Talvez você está aqui agora pensando, puxa, essa semana chega a conta de luz. Chega o IPTU. Chegou já o IPTU? Já tem, né? Já está hora de pagar, está vencendo. E ele está nessa angústia. Porque é no dia a dia que as coisas acontecem. E a pergunta é, como nós podemos experimentar Deus nesse turbilhão, nesses momentos que nós vivemos? Porque é ali que nós aprendemos, é ali que nós desaprendemos, é ali que nós descobrimos, é ali que nós nos frustramos, é ali que é revelado algo a nós, é ali que vivemos o processo da vida. Nos seus encontros e desencontros.
Amanhã, lembre-se disso, segunda-feira, amanhã você vai viver algo novo. Porque todo dia tem algo para se viver. Seja bom, seja ruim. É mais um dia, mais uma oportunidade de Deus. Então, no nosso dia a dia, ali acontecem as coisas. E em determinada proporção, cada um tem uma ordem de vida, certo? Por exemplo, o Nelson, ele vai acordar daqui a pouco, né, Nelson? Daqui a pouco. Vai amolar a faca lá no frigorífico, certo? É a vida dele. Mas amanhã o Peri vai acordar e vai olhar, eu estou aposentado, vou ficar assistindo jornal aqui de manhã, segunda-feira. Certo? Cada um tem a sua ordem de vida. Tipo, por exemplo, talvez amanhã o Félix vai levantar e o Félix vai lá trabalhar, dirigir as suas máquinas, né? Lá na Lano, certo? E é isso a nossa vida, gente. Talvez, em determinada proporção, todos nós temos uma ordem de vida, porém, presta atenção, muitas situações que acontecem na nossa vida parece que é algo que é parecido, parece que é semelhante. Quem aqui já recebeu presentes na vida? Levante a mão. Está vendo? Quem aqui já teve decepções? Está vendo? Quem aqui já fez escolhas? Está vendo? Apesar de cada um ter uma ordem de vida, mas coisas recorrentes são parecidas. E é exatamente nesse processo de vida que aqui está a boa notícia, que Deus se manifesta de maneira soberana, amorosa na sua história. E o chamado do discipulado de Deus é olhar para a vida como um processo que estamos passando, e esta compreensão somente é possível, presta atenção, somente é possível a partir de uma entrega ao tempo, presta atenção, ao tempo e à vontade do dono dela, que é Deus. Essa compreensão, presta atenção, somente é possível a partir de uma submissão e entrega ao tempo e à vontade daquele que é o dono, que é Deus. Isso é imersão. Imersão é você viver de uma forma profunda isso no seu dia a dia. Mesmo quando você olha lá naquele dia, você vê aquele diagnóstico e veio como um tapa na sua cara, tem um impacto, tem um choro, tem a tristeza, mas você olha, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Está vendo? Ele é soberano. É quando você olhar para a sua agenda e você vê que não tem serviço. E você olhar e dizer, Deus continua sendo Deus. Aí passa 2 dias, sua serviço. Deus é engraçado. É quando você acordar segunda-feira e você está tão triste, desanimado, que você não quer levantar. Aí de repente surge alguém na sua casa, ou surge uma ligação, um WhatsApp de alguém, e você lê e fala, meu Deus, é isso que eu precisava ouvir hoje. É o Deus do nosso cotidiano, isso é a imersão de Deus, perceber Deus em cada coisa da nossa história. Amém? Eu quero então falar com você sobre Ana. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia, tanto que o meu filho chama-se Samuel por causa desse texto, dessa mulher. Ana, talvez você conheça a história, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa história dessa mulher que experimentou Deus no seu dia a dia, diante de tantas coisas que ela viveu. Eu queria apresentar para vocês esse texto. Eu não vou ler todo ele, é um texto grande. Vou passar alguns pontos aqui, só para você entender a história. Talvez você já conheça a história, se você não conhece, eu peço que você nessa semana abra 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, e você leia a história de Ana. Ana, não a Ana dentista, a Ana da Bíblia, certo? Ana era uma mulher que era filha de Eucana. Eucana, esposo de Ana, certo? Eucana, ele tinha 2 esposas. Naquela época, era permitido
essa forma de casamento. Porém, no povo de Israel, o que acontecia? O homem poderia ter uma outra esposa desde que a sua primeira não pudesse gerar filhos. Então, Ana não puder ter filho, Eucana então tem a Penina, que é a sua segunda esposa. E quando nós lemos o texto sagrado, nós a Bíblia nos relata que Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Aqui nos traz uma dimensão de que Eucana, então, ele tinha essa outra esposa para que pudesse gerar filhos. E a Bíblia diz que nesse período, Eucana era um homem de fé, ele sempre ia até Siló adorar e sacrificar ao Senhor. E lá tinha o sacerdote Eli. Eli, para quem não lembra, é pai de Hófni e Finéias, aqueles dois meninos que viraram sacerdotes, mas eram homens ruins, eram homens que roubavam o templo. Procure essa história e leia, é muito interessante. E Eli e Eucana, então, a Bíblia diz que essa história, Eucana, então, tinha essas duas esposas. Mas o que chama a atenção aqui, gente, é que Penina, a esposa que tinha filhos, ela constantemente, ela ficava tirando sarro ou maltratando a Ana, porque Ana era estéril. E a Bíblia diz que isso machucava tanto Ana, que Ana então ela chorava, ela ficava angustiada, triste. E chegou um momento que Eucana, o seu esposo, vendo ela dessa forma, questiona ela. Viu, Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Basta a minha presença, basta você ter eu como esposo, não precisa de filhos. Tentando consolá-la, talvez, ou questionando, não sei. Mas a verdade é que Ana viveu essa experiência e ainda mais. A Bíblia diz então que no momento Ana, quando Eucana vai levar o sacrifício, as mulheres vão também, e Ana estava lá orando ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana, ela chegou, ela orou, sentado. E a Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote, que seria o pastor daquele momento, olhando Ana ali sentado, e percebendo que ela só mexia a boca, ele olha que bacana, ele olha para ela e fala, viu, para de beber, você está embriagada. Coisa. E ela diz, não, meu Senhor, eu estou orando ao meu Senhor, para que o Senhor me dê um filho, e se Ele me der um filho, eu faço um voto que esse menino eu não vou cortar a barba e nem o cabelo e vou entregar ao templo para que ele seja um sacerdote, para que seja cuidado pelo sumo sacerdote. Olha que coisa engraçada. Uma mulher que queria tanto um filho, ela queria um filho, mas ela disse a Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho não vai ficar comigo, vai ser entregue ao Senhor. Ele vai morar no tabernáculo com o sacerdote e ele vai ser criado lá. Fantástica essa experiência dessa mulher com Deus. Perceba, gente, aqui está um ponto de profundidade com Deus. Ela não estava preocupada tão somente do que ela ia ter, irmãos, mas ela queria ver a presença e a manifestação de Deus. Na sua profundidade, na sua maturidade com Deus, o que importava para ela era o que Deus estava fazendo, o que Deus ia fazer, a manifestação de Deus. Não no objeto da manifestação. Porque senão ela ia dizer, não, Deus, manda o filho que é meu, cuido dele e tudo bem. Mas não, Deus, apenas se manifesta, me dá o filho, me faz ficar grávida, me faz nascer um filho do meu ventre, para que aí eu vou dar ao Senhor. E a Bíblia diz que Eli então ouve essas palavras, né? Imagina constrangido. E ele diz a ela, então, minha filha, vai embora, e que o Senhor, né, seja benevolente com a tua serva. E ela foi embora. E a Bíblia diz, então, no verso 19 em diante, eles levantaram para adorar o Senhor, voltaram para casa. E Eucana teve relações com a sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de Ana. Verso número 19, finalzinho. Quando Ana
teve relações com Eucana, seu esposo, o Senhor lembrou dela. O Senhor lembrou do pedido, do voto. Verso 20, assim ela engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém? E para quem lembra quem foi Samuel, Samuel foi aquele que ungiu Davi, e daí ungiu Saul também, os dois primeiros reis do povo de Israel, e Davi foi então o descendente a qual nasce Jesus lá na frente. Olha que fantástico isso. Olha a história, olha que essa mulher viveu no seu dia a dia. Preste atenção em algumas coisas. Perceba se não é o seu dia a dia. No cotidiano dela, ela viveu esse processo interessante de experiência, de imersão com Deus. Primeiro, o Senhor fechou uma porta para ela. O Senhor fechou uma porta, o Senhor deixou ela estéril. No versículo 5, o texto diz, o versículo 5 diz, mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O Senhor deixou Ana estéril. Deus fechou uma porta na vida de Ana. Deus é mau? Não. É o processo de Deus. Ana viveu no seu cotidiano uma porta que se fechou. E quantas portas se fecham no nosso dia, nossa semana, nosso mês, nosso ano, e nós questionamos Deus, por que Deus? Por que comigo? Por que minha família? Por quê? Por quê? Ana experimentou uma porta fechada, mas ela não questionou Deus. Se você lê capítulo 2, ela não questiona Deus sobre isso. Ana ainda, ela teve a sua paciência testada em uma área muito sensível da sua vida. Versículo 6 diz assim, e porque o Senhor não tinha deixado estéril sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. A menina ficava lá, eu tenho filho e você não tem. Sou estéril. Você é estéril. Eu dei filho por Eucana. A ponto de irritá-lo. A pergunta é, quantas peninas surgem no seu dia a dia? Qual que é a sua reação quando eu tento te irritar? Deus abençoe, irmão. Ou você faz como o texto diz, né, Sandra? Dá uma face, depois fala, Deus pediu pra você dar outra face, não daqui. Ana viveu o momento de viver esse momento de paciência. Ela foi testada em toda essa área muito sensível da sua vida. Lembre de uma coisa, quando Deus está moldando algumas coisas no seu caráter, vai doer inicialmente. Vai ter aqueles irmãozinhos complicados, vai ter aquelas situações que vai requerer de você pensar, refletir, pensar até 1000, mas depois falar menos, ouvir mais. Vai ter momentos assim na nossa vida. Sempre vai ter peninas em nossa vida. Talvez amanhã tenha uma penina na sua vida. Quando tiver, você lembra do pastor, que ele falou, tá bom? Olha, é uma penina, ó Deus. Me dá paciência para que não quebrar a cara dessa penina. Todos os dias estamos irritados, seja por alguém, seja por uma questão na sociedade, seja por uma informação que recebemos, enfim, todo dia. Mas Deus está no processo, lembre-se. Além disso, Ana, ela era longânima quando foi incompreendida por aquele que deveria mais conhecer, que era seu marido. No verso 8, diz o seguinte, olha, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Porque meu time perdeu. Não, porque eu ainda sou estéril. O esposo dela, que sabia da situação, questionou, por que você chora?
É algo tão sensível para uma mulher. Ele perguntava, questionava. E a Bíblia diz, no verso de número 8, por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E eles consideravam a última bolacha do pacote para ela. Eu sou melhor que qualquer filho que você possa ter, mulher. Vai para mim. Imagina a mulher sensível àquela situação triste. A pergunta é, como Ana reagiu? Sai daqui, homem! Sai daqui, rapaz! Você não tem sensibilidade. Você é machista. Vá procurar seus amigos. Ela fez isso? Que coisa, não? O que você faria? Mas a Bíblia diz que não, ela não teve reação, ela não questionava. E ela ainda, como não bastasse, no verso 14, ela foi ainda questionada. Ela foi sóbria quando sofreu com o julgamento do seu líder religioso. Imagine, você vem orar aqui, eu olho para você, Luana, e digo, você está bêbada, está falando? Está levantando a mão, batendo palma, que isso? Está com problema? Foi isso que ela recebeu do seu líder religioso. Mas ela foi sóbria, ela não questionou, ela não xingou, ela não brigou. Ela manteve ali contida, equilibrada naquela situação. E ela diz o seguinte, ela diz, quando ela foi questionada, ela disse, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi nenhuma bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Olha o que essa mulher falou. Como você tem vivido no seu dia a dia os desafios da vida? Paciência, decepções, problemas. Ana viveu isso no seu dia a dia. E aqui eu deixo para você então 3 princípios para você viver essa imersão no seu dia a dia. Primeiro, aprenda a agir nos processos. Aprenda a agir nos processos. Os processos que você vai viver, vai ter penina no processo, vai ter alguém que te conhece falando coisas que não deve para você, vai ter talvez um pastor falando coisas que você não quer ouvir, vai ter seu amigo do serviço que vai encher o saco de você. Para quem é palmeirense, amanhã o São Paulo vai chegar lá na sua empresa e falar para você, ó, perdeu o palmeirense, certo? Vai ter. O que você vai fazer? Você vai quebrar a cara dele? Você que é dono, você que tem funcionários, vai ter funcionários que vão tirar sua paciência. Você que é funcionário, vai ter patrão que vai te irritar. Lá na escola vai ter uns alunos legais lá para te ensinar longanimidade. Vai ter. Isso é o processo, gente. Isso faz parte da vida. Isso não está errado, é parte da vida. A questão é como agir nesses momentos. Como você reage a isso. Você quebra tudo e acabou? Falei, está falado, sou assim mesmo? Sou assim, nasci assim, vou morrer assim? É isso. Ou você lembra que tem um Deus que está moldando você, que está lapidando você para algo, para um sonho que você tem. Deus está lapidando você para receber aquilo que Ele quer que você tenha. Deus está preparando você para algo. Talvez você é muito ansioso, ansiosa, assim como eu sou. Eu era mais, tá, gente? Ou menos. Porque eu estou entendendo esse processo de Deus na minha vida. Como agir nos processos. Por exemplo, eu sei vindo aqui à igreja quando eu não estou aqui, eu estou de férias, eu não posso, porque eu fico ansioso. Eu tenho que vir de novo, para aprender a não ficar ansioso aqui dentro. É um processo, gente. Né? Aprenda a agir nos processos. Segundo, aprenda que as portas fecham e abrem. Amém ou não? O Deus que transformou Esther, deixou Esther estéril, é o mesmo Deus que fez aqui Samuel. Amém ou não? O mesmo Deus que fecha as portas, Ele abre também.
E Deus fecha a porta porque Ele sabe lá na frente. Você não sabe, Ele sabe. Ele sabe que a hora certa de abrir a porta é na certa de fechar, né? Não? Talvez você está aqui hoje, você tenha orado para que Deus abra uma porta, já faz anos que você está orando e não acontece. Calma. Talvez Deus não abra. Mas entenda que Ele está no alto, sentado no trono, olhando, soberano sobre todas as coisas. Amém? Aprenda que as portas fecham e abrem. E por fim, talvez o mais fantástico dessa história, quando ela foi questionada por Eli, ela disse o que estava fazendo ali. E ela diz o seguinte: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Repita comigo: eu estava derramando a alma diante do Senhor. Essa é a principal lição de uma imersão com o Senhor. Quantas vezes você tem derramado a sua alma diante do Senhor? Você começa a buscar o Senhor, já dá sono e você dorme. Você começa a buscar o Senhor, o celular toca, você vai olhar as mensagens do WhatsApp. Você começa a orar ao Senhor, o cachorro late, você vai lá fora e se distrai. É ou não é? Acontece só comigo. Quantas vezes você vai no seu quarto em secreto buscar o Senhor? Jesus disse: vá no teu quarto em secreto. Busque Ele, porque Ele está em secreto, falará com você em secreto. Essa é a mensagem dessa noite, gente. Que você possa entrar no teu quarto em secreto e buscar e derramar a sua alma na presença de Deus. Porque só assim você vai compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Independente do que você está passando, independente da luta que você está enfrentando, derrame a sua alma na presença do Senhor. Ana, em seu dia a dia, viveu um processo. Isto é, ela entendeu que ela estava sendo lapidada por Deus em todos os aspectos da vida. No seu casamento, no seu relacionamento interpessoal, no seu relacionamento com Deus. O processo de Deus, Ele lapida em todas as áreas. Viver uma imersão em Deus é estar atento aos processos diários da vida e vivê-lo sabendo que Ele está atento a tudo e está pronto para ouvir. Cadê aqui, Sandra? Pega também esse aqui, por favor. Em cima, esse branquinho. Isso. Dá um aqui. Divide um, pega nessa área e pega. Você vai receber essa tagzinha. Essa tag você vai guardar, você vai colocar em algum local nessa semana que seja visível para você. Na sua geladeira, no seu escritório, no seu computador, no seu notebook, lá no volante do seu carro, certo? Onde você quiser. O primeiro princípio da imersão deste mês é: derramei a minha alma perante ao Senhor. E toda vez que você lê isso aqui, você vai lembrar que o Senhor está esperando você e falar com Ele. Que é a hora de você derramar a sua alma na presença do Senhor. Derramar a sua vida diante do Senhor. Derramar as suas lutas, os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus questionamentos na presença de Deus. Toda semana você vai receber um desses. E ao final do mês, na última mensagem, você vai ter todos os princípios que nós vamos trabalhar nesse mês. Serão 8 princípios. Os princípios de domingo e de quarta-feira. Esse é o primeiro. Então guarde, coloque no local visível no seu carro, na sua casa, no seu emprego, onde você estiver.
Eu tenho certeza que você vai viver uma nova experiência com Deus quando você começar a derramar sol no meio do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria desafiar você, enquanto o grupo sobe aqui em cima, eu queria desafiar você. Nós vamos começar um processo nessa semana, nesse mês de jejum. Nós tivemos esses 2 encontros hoje. Quarta-feira, nosso terceiro encontro, às 17h30, às 20h30 aqui. Nós vamos trabalhar disciplinas espirituais. Eu quero convidar você a continuar esse processo com a gente. É um processo, não é de uma vez só. Quarta-feira, 19h30. E você vai começar, eu quero desafiar você a pensar hoje, agora,